Aula 1: Superando a sobrecarga de tarefas. Olá, Ana. Imagino como superou a questão da sobrecarga de tarefas. Como é que o fez? Olá, John. Foi definitivamente desafiador, mas encontrei algumas estratégias que me ajudaram a gerir a carga de trabalho. Isso é impressionante. Que estratégias implementou para fazer face à sobrecarga? Primeiro, priorizei as tarefas com base na urgência e importância. Ajudou-me a concentrar-me naquilo que precisava de atenção imediata. A priorização é, de facto, a chave. Usa alguma ferramenta ou técnica específica para ajudar com isso? Sim, comecei a usar uma lista de tarefas e um calendário para organizar as minhas tarefas e alocar tempo para cada uma delas. É uma abordagem inteligente. Ter uma representação visual das suas tarefas pode torná-las mais gerenciáveis. Absolutamente. Também me ajudou a identificar eventuais prazos sobrepostos ou conflitantes. Identificar conflitos com antecedência permite um melhor planeamento e evita o stress desnecessário. O que mais é que fizeste? Aprendi a delegar tarefas sempre que possível. Libertou parte do meu tempo e permitiu-me concentrar-me em responsabilidades críticas. A delegação é uma forma eficaz de distribuir a carga de trabalho. Como é que garantiu uma delegação eficaz? A comunicação clara e a confiança foram cruciais. Fiz questão de fornecer instruções claras e oferecer apoio quando necessário. Comunicação clara e confiança criam um ambiente de trabalho positivo. Enfrentou algum desafio durante o processo de delegação? Sim, encontrei-me com alguns desafios. Exigia encontrar o equilíbrio certo e garantir que todos dispunham dos recursos necessários. Encontrar o equilíbrio certo pode ser complicado. Como é que lidou com os contratempos ou obstáculos que surgiram? Tentei manter uma mentalidade positiva e abordei os contratempos como oportunidades de aprendizagem. Procurei soluções e adaptei a minha abordagem se necessário. Manter uma mentalidade positiva é importante para a resiliência. Como é que geriu o seu tempo de forma eficaz no meio da sobrecarga? O bloqueio de tempo foi uma virada de jogo para mim. Alocei horários específicos para diferentes tarefas e minimizei as distrações. O bloqueio de tempo ajuda a otimizar a produtividade. Como lidou com tarefas inesperadas ou interrupções? Aprendi a ser flexível e a ajustar o meu horário em conformidade. Avaliei a urgência das novas tarefas e fiz as alterações necessárias. A flexibilidade é essencial quando confrontado com circunstâncias inesperadas. Buscou apoio de outras pessoas durante a sobrecarga. Sim, entrei em conta dos colegas e pedi ajuda quando necessário. O trabalho em equipa e a colaboração fizeram uma diferença significativa. O trabalho em equipa pode aliviar a carga e fomentar um ambiente de trabalho solidário. Tomou alguma medida para evitar sobrecarga de tarefas futuras? Absolutamente. Comecei a estabelecer expectativas e limites realistas. Aprendi a dizer não quando necessário e a evitar assumir demasiado. Estabelecer limites e aprender a dizer não são essenciais para manter um equilíbrio saudável entre vida profissional e pessoal. Como se sente agora? Sinto-me muito melhor.
A implementação destas estratégias ajudou-me a tornar-me mais organizado e produtivo. É maravilhoso ouvir isso. A sua experiência e insights são valiosos para outras pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Espero que sim. É importante encontrar o que funciona melhor para cada indivíduo e adaptar as estratégias às suas necessidades específicas. Não podia estar mais de acordo. Obrigado por partilhar a sua jornada de superação da sobrecarga de tarefas. Lição 2: Manter o contacto visual. Olá, Ana. Queria falar da importância de manter o contacto visual. Pode melhorar muito a comunicação. Olá, John. Tens toda a razão. O contacto visual mostra a atenção e ajuda a estabelecer uma ligação. É uma poderosa dica não verbal que transmite interesse e envolvimento. Como pratica a manutenção do contacto visual? Faça um esforço consciente para olhar diretamente nos olhos da outra pessoa enquanto fala ou ouve. Essa é uma ótima abordagem. Manter o contacto visual mostra respeito e constrói confiança. Quais são os benefícios que notou? Reparei que me ajuda a compreender melhor as emoções e intenções da outra pessoa. Sim, o contacto visual permite-nos avaliar sinais não verbais e captar nuances subtis na comunicação. Algum desafio? Por vezes, manter o contacto visual pode ser desconfortável ou intimidante, especialmente em situações desconhecidas ou intensas. Isso é verdade. É preciso prática para ultrapassar esse desconforto. Como consegue manter o contacto visual nessas situações? Lembro-me da importância e do poder do contacto visual. Tento manter-me focado e presente na conversa. Ficar focado e presente é fundamental. Mostra à outra pessoa que valoriza as suas palavras. Alguma dica para principiantes? Comece por praticar com amigos ou família em conversas casuais. Gradualmente, vai ficar mais confortável com isso. Isso é uma boa ideia. Construir confiança através da prática é essencial. Que tal manter contacto visual em contextos de grupo? Em contextos de grupo, faço um esforço para distribuir o meu contacto visual de forma equitativa entre todos os participantes para incluir todos. Isso é atencioso. Garante que todos se sintam incluídos e valorizados. Alguma diferença cultural a ter em conta? Sim, as normas culturais em torno do contacto visual podem variar. É importante estar atento e respeitar as diferentes práticas culturais. Absolutamente. A adaptação às diferenças culturais mostra abertura e respeito. Como é que o contacto visual impacta as configurações profissionais? Em contextos profissionais, manter contato visual durante conversas ou apresentações pode aumentar a credibilidade e a autoridade. Alguns indivíduos podem ter dificuldades com o contacto visual devido a razões pessoais ou contextos culturais. É importante ser compreensivo e não fazer suposições. Isso é um bom ponto. Devemos estar sempre atentos e ter em consideração com os níveis de conforto dos outros. Como é que lidas com as distrações mantendo o contacto visual?
Tento minimizar as distrações concentrando-me na pessoa à minha frente. Se surgirem distrações, reconheço-as e redireciono a minha atenção. Reconhecer distrações e voltar a focar é uma ótima estratégia. Mostra que valoriza a conversa. Alguma opinião final sobre a manutenção do contacto visual? Basta lembrar que manter o contacto visual é uma habilidade que pode ser desenvolvida com a prática. Vale a pena investir tempo e esforço para dominá-lo. Bem dito. Obrigado por partilhar as suas ideias sobre a importância de manter o contacto visual na comunicação. Aula 3. Viver sustentável. Olá, Ana. Já pensou em viver um estilo de vida mais sustentável? Olá, John. Sim, é algo que tem estado na minha cabeça ultimamente. Acredito que é importante priorizar a sustentabilidade. Absolutamente. Acho que é crucial considerar o impacto que as nossas ações têm no ambiente. Por exemplo, o uso de fontes de energia renováveis, como a energia solar, pode reduzir muito a nossa pegada de carbono. Isso é um bom ponto. Outra forma simples de ser mais sustentável é reduzindo o nosso consumo de água. Tomar duches mais curtos e corrigir quaisquer fugas pode fazer uma diferença significativa. Tens razão. A conservação da água é essencial. Também vale a pena mencionar a importância da reciclagem. Ao separar adequadamente os nossos resíduos, podemos ajudar a reduzir a quantidade de resíduos que vão para os aterros. Definitivamente. A reciclagem é um hábito que podemos incorporar facilmente no nosso dia a dia. Além disso, a escolha de itens reutilizáveis como garrafas de água e sacos de compras pode reduzir bastante o desperdício de plástico descartável. Absolutamente. Os plásticos descartáveis são uma grande preocupação para o nosso meio ambiente. Outro aspecto da vida sustentável é o apoio à alimentação local e biológica. Ao comprar produtos de origem local, podemos reduzir a nossa pegada de carbono e promover negócios locais. Concordo plenamente. Apoiar os agricultores locais e escolher alimentos biológicos não só beneficia a nossa saúde, mas também ajuda a reduzir o uso de pesticidas nocivos e apoia práticas agrícolas sustentáveis. Essa é outra das minhas preocupações. Quero alguém que priorize a sustentabilidade. É importante apoiar as empresas e organizações que partilham os nossos valores e têm um compromisso com práticas sustentáveis. Não podia estar mais de acordo. É crucial estar atento aos produtos que compramos e às empresas que apoiamos. Ao fazermos escolhas conscientes, podemos contribuir para um futuro mais sustentável. Absolutamente. Pequenas mudanças no nosso cotidiano podem ter um grande impacto. É sobre estar atento e assumir a responsabilidade pelas nossas ações. Isso mesmo. Todos os passos positivos que damos em direção à sustentabilidade são importantes. Vamos continuar a aprender e a partilhar formas de viver de forma mais sustentável. Definitivamente. Juntos, podemos fazer a diferença e inspirar outros a juntarem-se a nós nesta viagem rumo a um mundo mais sustentável. Lição 4. Ensinar crianças pequenas. Olá, Ana. Alguma vez lhe contei sobre a minha experiência em ensinar crianças pequenas? Olá, John. Não o fizeste. Adorava ouvir falar disso. Ensinar crianças pequenas deve ser bastante desafiador e gratificante. Definitivamente é. Um dos aspectos fundamentais do ensino das crianças é mantê-las envolvidas.
A utilização de atividades e jogos interativos ajuda a captar a sua atenção e torna a aprendizagem divertida. Isso soa como uma ótima abordagem. Tornar a aprendizagem agradável pode fomentar o seu amor pela educação. Que tipo de atividades acha mais eficazes? Bem, muitas vezes incorporo música e movimento nas aulas. Cantar canções, fazer rotinas de dança e tocar instrumentos musicais ajudam-nas a aprender enquanto se divertem. Isso é maravilhoso. A música e o movimento podem estimular a sua criatividade e potenciar as suas capacidades motoras. Que outras estratégias utiliza? Os recursos visuais também são essenciais. A utilização de flashcards, imagens e adereços coloridos ajuda-os a compreender novos conceitos e melhora a sua retenção de memória. Posso ver como os recursos visuais podem ser bastante úteis. Proporciona uma representação visual que auxilia a sua compreensão. Tem alguma dica para gerir o seu comportamento? Absolutamente. Estabelecer regras e rotinas claras é crucial. Definir expectativas e elogiar comportamentos positivos ajuda a criar um ambiente de aprendizagem estruturado e positivo. Isso faz sentido. A consistência e o reforço positivo podem incentivar o bom comportamento e criar uma atmosfera propícia para a aprendizagem. Como é que aborda as diferenças individuais entre as crianças? É importante diferenciar a instrução. Cada criança tem pontos fortes e fracos únicos. Fornecer apoio individualizado e adaptar os métodos de ensino aos seus estilos de aprendizagem ajuda-os a progredir. Concordo. Adaptar as aulas às suas necessidades pode maximizar o seu potencial de aprendizagem. Como é que fomentam as suas competências sociais? As atividades em grupo e os projetos colaborativos são ótimos para desenvolver as suas competências sociais. Incentivar o trabalho em equipa, a comunicação e a empatia ajuda-os a construir relações e a trabalhar eficazmente com os outros. Isso é fantástico. Aprender a colaborar e a interagir com os outros é uma habilidade essencial para a vida. Como avalia o seu progresso? A avaliação contínua é vital. Através de observações informais, questionários e atividades práticas, posso avaliar a sua compreensão e fazer ajustes para responder às suas necessidades de aprendizagem. Entendo. As avaliações regulares ajudam-no a monitorizar o seu progresso e a identificar áreas que necessitam de apoio adicional. Parece que temos uma abordagem abrangente para ensinar crianças pequenas. Obrigado. Trata-se de criar um ambiente de aprendizagem positivo e envolvente ao mesmo tempo que aborda as suas necessidades únicas. Ensinar crianças pequenas pode ser um desafio, mas ver o seu crescimento e entusiasmo torna-o incrivelmente gratificante. Aula 5. Resolução de problemas. Olá, Ana. Alguma vez enfrentou um problema desafiador que exigia uma resolução criativa de problemas? Olá, sim, tenho. Pode ser bastante frustrante, mas encontrar soluções inovadoras é gratificante. Já se deparou com tais situações? Absolutamente. Recentemente, tive um problema no trabalho e tive de pensar fora da caixa para encontrar uma solução. Foi uma viagem e tanto. E quanto a si? Percebo. Quando confrontado com um problema, procuro analisar a situação e fazer um brainstorming de possíveis soluções. É importante abordá-lo com a mente aberta. Essa é uma ótima abordagem. Compreender o problema e considerar diferentes perspectivas pode levar a soluções inovadoras. Como avalia as potenciais soluções?
Bem, eu peso os prós e os contras de cada opção. Considero a viabilidade, os riscos potenciais e o impacto que teria na situação global. Essa é uma maneira inteligente de abordá-lo. Avaliar os potenciais resultados ajuda a tomar uma decisão informada, o que faz quando não tem a certeza sobre a melhor solução. Nesses casos, procuro aconselhamento de colegas ou peritos na matéria. Obter diferentes perspectivas pode fornecer informações valiosas e ajudar-me a fazer uma escolha mais informada. É uma ótima ideia. Colaborar com outros e alavancar os seus conhecimentos pode levar a uma melhor resolução de problemas. Como é que lida com os contratempos ao longo do caminho? Os contratempos são inevitáveis. Quando confrontado com desafios, procuro manter-me positivo e resiliente. Aprendo com os contratempos e utilizo-os como oportunidades de crescimento. É uma atitude admirável. Manter uma mentalidade positiva e aprender com os fracassos é crucial para superar obstáculos. Como é que garante que a solução escolhida é eficaz? Para garantir a eficácia, crio um plano e estabeleço metas mensuráveis. Acompanhar regularmente o progresso e fazer ajustes ao longo do caminho ajuda a alcançar o resultado desejado. É uma abordagem prática. Ter um plano claro e acompanhar o progresso garante que a solução escolhida está no caminho certo. Como reflete sobre o processo de resolução de problemas? John, a reflexão é importante para a melhoria contínua. Após a implementação da solução, avalio os resultados e identifico áreas a melhorar. Ajuda-me a refinar as minhas capacidades de resolução de problemas. É uma prática sábia. Refletir sobre o processo permite-nos aprender com as nossas experiências e tornar-nos melhores solucionadores de problemas. Foi perspicaz ouvir a vossa abordagem à resolução de problemas. Obrigado. Da mesma forma, aprendi muito da tua perspectiva. A resolução de problemas é uma habilidade que pode ser aperfeiçoada com a prática e uma mentalidade aberta. Absolutamente. É uma habilidade que vale a pena desenvolver, pois pode beneficiar-nos em vários aspectos da vida. Vamos continuar a abraçar desafios e encontrar soluções criativas juntos. Lição 6: Objetivos de Fitness. Olá, Ana. Quais são os teus objetivos de fitness neste momento? Olá, estou a focar-me na força e na flexibilidade. Quero melhorar a minha aptidão geral e sentir-me mais energizado. E tu? Isso é ótimo. Neste momento, pretendo melhorar a minha resistência e a minha saúde cardiovascular. Quero poder correr distâncias mais longas sem ficar demasiado cansado. Isso soa como um golo fantástico. Correr é uma ótima maneira de aumentar a sua resistência e melhorar a sua aptidão cardiovascular. Como está a planear alcançá-lo? Estou a planear começar com corridas mais curtas e aumentar gradualmente a distância ao longo do tempo. Também vou incorporar treinos intervalados e exercícios de cross-training para melhorar a minha resistência. É uma abordagem inteligente. Aumentar gradualmente a intensidade e incorporar variedade nos seus treinos pode ajudá-lo a progredir de forma constante. Já pensou em algum marco específico? Sim, estabeleci a meta de completar uma meia maratona em 6 meses. Dá-me algo para trabalhar e ajuda-me a manter-me motivado. E quanto a si? Algum marco em mente?
Não defini um objetivo específico para o evento, mas quero poder fazer uma divisão completa e segurar uma prancha durante 2 minutos. São objetivos desafiadores, mas alcançáveis para melhorar a minha flexibilidade e força central. São grandes objetivos. A flexibilidade e a força do núcleo são vitais para a aptidão geral. Tenho a certeza que, com uma prática consistente, conseguirá alcançá-los. Como é que se mantém motivados para trabalhar em prol dos seus objetivos? Acho que é útil acompanhar o meu progresso. Manter um diário de exercícios e celebrar pequenos marcos ao longo do caminho mantém-me motivado. Também gosto de trabalhar com um amigo ou de participar de aulas de ginástica em grupo para maior motivação e responsabilidade. É uma estratégia fantástica. Acompanhamento do progresso e ter um sistema de apoio pode fazer uma diferença significativa para manter-se motivado. Em que outros aspectos do fitness está interessado? Para além da força e flexibilidade, também estou interessado em melhorar o meu equilíbrio e experimentar novas formas de exercício como yoga ou pilates. Podem ajudar-me a desenvolver uma rotina de fitness bem elaborada. Isso é maravilhoso. O treino de equilíbrio e a exploração de diferentes modalidades de exercício podem adicionar variedade à sua rotina e atingir diferentes grupos musculares. É sempre bom continuarmos a desafiar-nos. E a nutrição? Tem algum objetivo alimentar específico? Sim, pretendo incorporar mais frutas, vegetais e proteínas magras na minha dieta. Também quero beber mais água e reduzir a minha ingestão de alimentos processados. Uma dieta equilibrada e nutritiva é crucial para apoiar os meus objetivos de fitness. Essa é uma ótima abordagem. A nutrição adequada desempenha um papel vital no apoio aos nossos esforços de fitness. Ao fazer escolhas alimentares mais saudáveis, fornecerá ao seu corpo o combustível necessário para ter o melhor desempenho. Foi inspirador ouvir sobre os seus objetivos de fitness. Lição 7. Quebrando o gelo. Olá, Ana. Quando encontro novas pessoas, costumo quebrar o gelo perguntando sobre a sua indústria ou projetos atuais. Como é que inicia conversas? Olá! É uma ótima maneira de iniciar uma conversa. Começo frequentemente por perguntar sobre os seus hobbies ou interesses fora do trabalho. Ajuda a encontrar um terreno comum e a construir uma ligação. O que mais acha útil? Também gosto de perguntar sobre os seus livros ou filmes favoritos. É uma maneira fácil de descobrir interesses partilhados e envolver-se numa discussão animada. Como é que mantém a conversa a fluir? Para manter a conversa a fluir, ouço ativamente e faço perguntas de acompanhamento. Mostra um interesse genuíno e incentiva a outra pessoa a partilhar mais. Tem alguma dica para manter um bom fluxo? Absolutamente. Acho útil partilhar anedotas pessoais ou experiências relacionadas com o tema. Acrescenta profundidade à conversa e incentiva a outra pessoa a abrir-se também. E quanto a si? Concordo. Partilhar histórias pessoais cria um ambiente mais descontraído e confortável. Permite que ambas as partes se conectem a um nível mais profundo. Alguma vez encontrou uma conversa desafiadora? Sim. Por vezes, pode haver momentos de silêncio ou dificuldade em encontrar um terreno comum. Nessas situações, tento fazer perguntas abertas para encorajar a outra pessoa a partilhar mais. Como é que lidam com esses momentos? Abordo esses momentos tentando introduzir um novo tópico ou perguntar sobre as suas aspirações futuras. Ajuda a mudar a conversa e explorar diferentes áreas de interesse.
O que é que faz quando quer terminar a conversa graciosamente? Quando quero terminar uma conversa, costumo expressar a minha gratidão pela interação e mencionar que foi ótimo conhecer a pessoa. Sugiro então manter-se ligado ou trocar informações de contacto. E tu? É uma forma educada de terminar uma conversa. Faço algo semelhante, expressando apreço pela conversa e sugerindo a possibilidade de voltar a encontrar-me no futuro. Deixa a porta aberta para uma maior interação. Como é que se lembra dos nomes das pessoas depois de as conhecer? Para lembrar os nomes das pessoas, faço um esforço consciente para repetir o nome delas durante a conversa. Também associo o seu nome a algo memorável sobre eles, como a sua profissão ou uma característica distinta. Qual é a sua abordagem? Utilizo uma abordagem semelhante. A repetição e a associação são técnicas úteis. Além disso, tento usar o nome deles ao dizer adeus ou acompanhar com uma mensagem usando o nome deles. Reforça a memória. Tem sido interessante discutir formas de quebrar o gelo. Absolutamente. Quebrar o gelo é essencial para construir ligações e promover conversas significativas. Ao usar estas estratégias, podemos criar interações envolventes e causar uma impressão positiva. Vamos continuar a explorar novas formas de nos conectarmos com os outros. Lição 8. Cozinha fácil e deliciosa. Olá, Ana. Quando se trata de preparar refeições, gosto de fazer pratos simples como massas ou salteados. Quais são algumas das suas receitas favoritas? Olá! Também gosto de cozinhar. Uma das minhas favoritas é uma pizza caseira com ingredientes frescos. Também adoro fazer um saboroso curry de frango. Qual é o teu segredo para fazer massas deliciosas? Para massas saborosas, certifico-me de cozinhá-la al dente e mexer no molho saboroso. Também gosto de adicionar algumas ervas frescas e queijo parmesão ralado para uma explosão extra de sabor. Como é que faz a sua massa de pizza tão boa? Eu uso uma combinação de farinha multiuso e farinha de pão para uma crosta mastigável mas crocante. Também deixei a massa crescer algumas horas para desenvolver mais sabor. Qual é a sua combinação favorita de refritar? Gosta de um clássico refogado de frango e legumes. Marina o frango em molho de soja e alho antes de fritar com pimentões coloridos, brócolis e ervilhas. Como é que torna o seu curry de frango tão saboroso? Para fazer um curry de frango saboroso, uso uma mistura de especiarias aromáticas como açafrão, cominho e coentro. Também refogo cebola, gengibre e alho para adicionar profundidade de sabor. Tem alguma dica para cozinhar com ervas frescas? Ao usar ervas frescas, gosto de adicioná-las no final da cozedura para preservar os seus sabores vibrantes. O manjericão é ótimo com massas, enquanto o coentro combina bem com salteados. Como equilibra os sabores nos seus pratos? Equilibrar sabores é importante. Costumo provar à medida que vou e ajusto o tempero com sal, pimenta ou um pouco de sumo de limão. É tudo uma questão de encontrar o equilíbrio certo entre doce, salgado, azedo e picante. Qual é o teu gadget de cozinha favorito? Adoro usar o meu liquidificador de imersão. É ótimo para fazer sopas suaves ou molhos cremosos na panela. É uma ferramenta versátil que poupa tempo e facilita a limpeza. Qual é o seu utensílio de cozinha indispensável? O meu utensílio de cozinha indispensável é uma faca afiada de chefe. Torna a preparação dos ingredientes muito mais eficiente e permite cortes precisos.
Uma boa faca torna a cozinha muito mais agradável. Como é que experimenta novas receitas? Para experimentar novas receitas, procuro muitas vezes inspiração online ou em livros de receitas. Gosto de experimentar diferentes combinações de sabores ou acrescentar o meu próprio toque a uma receita tradicional. Como é que lida com os percalços da cozinha? Os percalços na cozinha acontecem ao melhor de nós. Quando algo corre mal, tento manter a calma e pensar em soluções criativas. Por vezes, os erros levam a deliciosas surpresas. Qual é a sua comida de conforto favorita? A minha comida caseira favorita é uma tigela quente de sopa de macarrão de galinha caseira. É calmante e nutritivo, especialmente durante os meses mais frios. Qual é a sua sobremesa preferida quando está com vontade de comer algo doce? Quando desejo algo doce, gosto de fazer uma salada de frutas simples com um fio de mel e uma pitada de canela. É uma forma refrescante e saudável de satisfazer o meu desejo por doces. Foi divertido discutir as nossas receitas favoritas. Absolutamente. Partilhar o nosso amor pela cozinha e trocar dicas torna a viagem gastronómica ainda mais agradável. Vamos continuar a explorar novos sabores e pratos juntos. Lição 9: Gelados doces e cremosos. Olá, Ana. Quando se trata de panificação, tem uma receita especial de cobertura. Faço sempre uma cobertura de cream cheese. Acrescenta um delicioso sabor a bolos e cupcakes. Olá! As coberturas são a cereja no topo do bolo. Adoro fazer uma cobertura clássica de creme de manteiga. É rico, cremoso e versátil. Qual é o teu segredo para fazer uma cobertura de cream cheese perfeita? Para fazer uma crosta de cream cheese perfeita, certifico-me de usar manteiga amolcida e cream cheese. Também peneiro o açúcar de confeiteiro para evitar grumos. Como consegue um creme de manteiga suave e fofo? Para uma cobertura de creme de manteiga suave e fofa, bati a manteiga até ficar leve e cremosa antes de adicionar gradualmente o açúcar de confeiteiro. Um pouco de leite ou creme ajuda a atingir a consistência desejada. Qual é o seu sabor favorito para acompanhar a cobertura de cream cheese? Adoro combinar a cobertura de cream cheese com o bolo de cenoura. A combinação da cobertura picante e do bolo úmido e temperado é simplesmente irresistível. Qual é a sua sobremesa ideal para mostrar a cobertura de creme de manteiga? A minha sobremesa ideal para mostrar a cobertura de creme de manteiga é um cupcake de baunilha clássico. O bolo fofo e a cobertura cremosa complementam-se perfeitamente. Como é que adiciona sabores diferentes às suas coberturas? Para adicionar sabores diferentes às minhas coberturas, incorporo extratos como baunilha, amêndoa ou raspas de citrinos. Também experimento adicionar cacau em pó ou chocolate derretido para um toque achocolatado. Qual é a sua maneira favorita de decorar um bolo com glacê? Gostava de usar um saco de confeitar e dicas diferentes para criar padrões decorativos com cobertura. Redemoinhos, rosetas e bordas podem dar um toque elegante a um bolo. Como é que garante que a sua cobertura permaneça no lugar? Para garantir que a minha cobertura permaneça no lugar, eu refrigero o bolo ou cupcakes por um curto período de tempo depois de congelá-los. Ajuda o congelamento a fixar e a manter a sua forma. Como é que torna as suas coberturas mais coloridas? Uso corante alimentar para tornar as minhas coberturas mais coloridas. As cores em gel ou pasta funcionam melhor, pois não alteram a consistência do gelo. Permite designs vibrantes e atraentes. Qual é a sua ocasião favorita para fazer uma sobremesa fosca? Adoro fazer sobremesas foscas para aniversários.
É uma ocasião especial que pede um bolo delicioso e lindamente decorado. Qual é o seu segredo para conseguir uma cobertura suave e com aspecto profissional? O meu segredo para conseguir uma geada suave e profissional é usar uma espátula offset. Ajuda a espalhar a geada uniformemente e a criar um acabamento polido. Como se armazena as sobras de sobremesas foscas? Para guardar as sobras de sobremesas foscas, guarde-os num recipiente hermético no frigorífico. Ajuda a manter a frescura do bolo e a consistência da cobertura. Qual é a sua cobertura favorita para saborear direto da colher? Quando se trata de saborear a cobertura diretamente da colher, não resisto a um delicioso ganache de chocolate. É suave, aveludado e totalmente indulgente. Foi um prazer discutir as nossas preferências de cobertura. Absolutamente. As coberturas adicionam aquele toque extra de doçura e sabor às nossas criações assadas. Vamos continuar a explorar diferentes receitas de coberturas e manter as nossas sobremesas deliciosamente tentadoras. Lição 10: Mousse de chocolate irresistível. Olá, Ana, tenho uma pergunta para si. Tem uma receita infalível para mousse de chocolate. Quero fazer um perfeito que todos vão adorar. Olá! A mousse de chocolate é um deleite decadente. Tenho uma receita que nunca falha. Gostaria que eu partilhasse consigo? Absolutamente. Por favor, partilhe a sua receita infalível de mousse de chocolate. Mal posso esperar para experimentar. Muito bem, aqui está o que vai precisar. Comece por derreter o chocolate preto e deixe arrefecer um pouco. Numa tigela separada, bata o creme de leite até formar picos macios. Em seguida, incorpore as natas batidas no chocolate derretido até incorporar bem. Por fim, refrigerar a mousse por algumas horas para fixar. É tão simples assim. Isso parece bastante fácil. Vou tentar. Já agora, tem alguma dica para derreter o chocolate sem que ele se agarre? Sim, ao derreter o chocolate, é importante fazê-lo suavemente. Use um micro-ondas ou uma caldeira dupla e mexa o chocolate com frequência para evitar o sobreaquecimento. Se alguma água entrar em contacto com o chocolate, pode fazer com que se agarre e se torne grumoso. Obrigado pela dica. Vou ter cuidado ao derreter o chocolate. Como consegue a textura perfeita na sua mousse de chocolate? Para conseguir a textura perfeita na mousse de chocolate, é crucial dobrar o chantilly no chocolate derretido suavemente. Isso ajuda a incorporar ar e a criar uma mousse leve e arejada. Isso faz sentido. Vou ter a certeza de dobrar o chantilly com cuidado para manter a textura da mousse. Tem alguma sugestão para servir mousse de chocolate? Absolutamente. A mousse de chocolate pode ser servida em copos individuais ou ramequins. Você também pode enfeitar com chantilly, raspas de chocolate ou frutas frescas para um toque extra de elegância. São ótimas sugestões de serviço. Vou definitivamente adicionar algumas natas batidas e raspas de chocolate por cima para uma bela apresentação. Por quanto tempo devo refrigerar a mousse antes de servir? É melhor refrigerar a mousse durante pelo menos 2 horas. Isto dá-lhe tempo suficiente para definir e permite que os sabores se fundam. No entanto, também pode refrigerá-lo durante a noite para uma textura mais firme. Vou planear com antecedência e refrigerar a mousse durante a noite. Desta forma, estará perfeitamente configurado e pronto para desfrutar no dia seguinte. Mal posso esperar para prová-lo.
Tenho a certeza que vai ficar delicioso. A mousse de chocolate agrada sempre a todos. Lembra-te de saborear cada colherada dessa bondade rica e aveludada. Sem dúvida que o farei. Obrigado por partilhar a sua receita infalível de mousse de chocolate e todas as dicas úteis. Estou entusiasmado por o fazer e partilhar com os meus amigos e familiares. Lição 11. Sonhos de safari aventureiros. Olá, Ana. Já pensou em fazer um safari em África? Parece uma aventura incrível. Olá! Sim, sempre sonhei em fazer um safari. A oportunidade de ver animais selvagens no seu habitat natural é verdadeiramente surpreendente. Que país africano escolheria para um safari? É uma escolha difícil. Mas ouvi dizer que a Tanzânia e o Quênia são destinos populares de safari com vida selvagem diversificada. E quanto a si? Algum país em particular que gostaria de visitar? Sempre fui fascinado pela África do Sul. Oferece uma mistura única de vida selvagem, paisagens deslumbrantes e cultura vibrante. O Parque Nacional Kruger é uma visita obrigatória pela sua abundante vida selvagem. Que animais esperaria ver num safari? Adorava ver elefantes, leões e girafas. São criaturas tão magníficas. E testemunhar um leopardo ou uma cheetah em ação seria uma experiência emocionante. Já procurou diferentes opções de safari? Absolutamente. Existem vários tipos de safaris, incluindo visitas guiadas, opções de autocarro e até safaris a pé. Cada um oferece um nível diferente de aventura e permite que você se conecte com a natureza de maneiras únicas. Que tipo de experiência de safari lhe agrada? Acho que o safari guiado seria ideal para mim. Ter um guia experiente que possa navegar na selva e fornecer informações sobre a vida selvagem melhoraria a experiência geral. Tem alguma preocupação em fazer um safari? A segurança é sempre uma das principais prioridades. Antes de embarcar num safari, é crucial pesquisar operadores turísticos de renome e seguir as suas orientações. Estar atento ao meio ambiente e respeitar o espaço dos animais é essencial. E quanto a si? Alguma preocupação ou precaução que tomaria? Concordo plenamente. Além de garantir as medidas de segurança, eu também embalaria roupas adequadas, repelente de insetos e protetor solar. É essencial estar preparado para o clima e os elementos durante o safari. Qual seria o seu momento de sonho no safari? O meu momento de sonho seria testemunhar uma leoa com os seus filhos na selva. Deve ser uma visão reconfortante e uma lembrança da beleza e harmonia da natureza. E quanto a si? Algum encontro específico com a vida selvagem que adoraria experimentar? Ficaria muito feliz em testemunhar a grande migração de gus e zebras. É um dos eventos mais espetaculares da natureza, com milhares de animais a atravessarem rios e planícies em busca de pastagens mais verdes. Só consigo imaginar a visão inspiradora. E os alojamentos durante um safari? Existem várias opções de alojamento. De alojamentos luxuosos com todas as comodidades a acampamentos de tendas que oferecem uma experiência mais imersiva. Depende das suas preferências e orçamento. Tem preferência pelo tipo de alojamento? Acho que ficar no acampamento de tendas aumentaria a autenticidade da experiência de safari. Adormecer ao som da natureza e acordar para a deslumbrante paisagem africana seria inesquecível. Mal posso esperar para fazer um safari um dia.
Parece um sonho tornado realidade. Explorar as vastas savanas, avistando a vida selvagem e mergulhando na selva africana. É uma aventura que criaria memórias para uma vida inteira. Espero que um dia possamos vivenciá-lo. Absolutamente. Vamos manter os nossos sonhos de safari vivos e trabalhar para torná-los realidade. As maravilhas de África esperam-nos e estou entusiasmado com as possibilidades. Lição 12. Horários eficientes dos comboios. Olá, Ana. Já reparou a frequência com que os comboios circulam nos horários de pico? É impressionante como conseguem manter um calendário tão apertado. Olá! Sim, é fascinante a eficiência com que os comboios funcionam, especialmente em períodos de maior movimento. É uma prova dos sistemas de transporte bem planeados. Confiam nos comboios para o seu deslocamento diário? Absolutamente. Os comboios são o meu principal meio de transporte para o trabalho. Agradeço a conveniência e fiabilidade que oferecem. É reconfortante saber que há um comboio a cada poucos minutos durante os horários de pico. Já alguma vez vivenciou um comboio lotado? Sim, eu tenho. Durante a hora de ponta, os comboios podem ficar bastante lotados. É uma ocorrência comum em áreas urbanas movimentadas. É uma boa ideia planear o seu trajeto de acordo e estar preparado para as multidões. Como é que torna as suas viagens de comboio mais agradáveis? Para tornar as minhas viagens de comboio mais agradáveis, costumo trazer um livro ou ouvir música. É uma ótima maneira de relaxar e aproveitar ao máximo o meu trajeto. E tu? Alguma dica para tornar as viagens de comboio mais agradáveis? Acho que ter auscultadores com cancelamento de ruído pode fazer uma diferença significativa. Ajudam a bloquear o ruído de fundo e a criar uma atmosfera mais pacífica. Além disso, encontrar um local confortável para ficar em pé ou sentar pode melhorar a experiência geral. Alguma vez perdeu um comboio? Sim, perdi um comboio algumas vezes devido a atrasos inesperados ou a atrasar alguns minutos. Pode ser frustrante, mas aprendi a dar tempo extra para circunstâncias imprevistas. E tu? Alguma experiência com comboios perdidos? Tive algumas chamadas de perto, mas, felizmente, ainda não perdi um comboio. É sempre um alívio chegar a tempo e evitar o incômodo de esperar pelo próximo. Existe uma rota de comboio específica que acha particularmente cênica? O passeio de comboio ao longo da costa é de tirar o fôlego. A vista para o oceano e as paisagens costeiras é simplesmente deslumbrante. É um deleite para os olhos durante o trajeto. Tem alguma rota de comboio favorita? Gostava da rota de comboio que passa pelo campo. Os campos verdejantes, colinas ondulantes e pequenas cidades pitorescas fazem dela uma viagem pitoresca. É como uma fuga cênica da vida agitada da cidade. Alguma vez encontrou atrasos durante as suas viagens de comboio? Sim, os atrasos fazem parte das viagens de comboio. Por vezes existem questões técnicas ou circunstâncias imprevistas que provocam perturbações. É importante manter-se informado através de anúncios e ser paciente durante essas situações. Como se manter atualizado sobre os horários dos comboios? Normalmente confio em aplicações móveis ou sites que fornecem atualizações de comboios em tempo real. Ajudam-me a planear melhor a minha viagem e a manter-me informado sobre quaisquer atrasos ou alterações. É uma ferramenta útil para os passageiros. Tem alguma história de comboio interessante para partilhar? Numa ocasião, conheci um colega de viagem no comboio que partilhou as suas experiências de viagem e recomendações de locais a visitar. Foi uma conversa deliciosa que tornou a viagem de comboio mais envolvente.
Teve algum encontro memorável num comboio? Lição 13: Sucesso na aquisição de clientes. Olá, Ana. Ouvi dizer que está a lançar um novo negócio. Boa sorte com a criação de novos clientes. Alguma estratégia em mente para atraí-los? Olá, obrigado. Sim, tenho algumas ideias para adquirir novos clientes. Planejo oferecer promoções especiais e descontos para os atrair a experimentar os meus produtos. E tu? Alguma dica para atrair novos clientes? Absolutamente. Para além das promoções, construir uma forte presença online através do marketing nas redes sociais e envolver-se com potenciais clientes pode ser altamente eficaz. É tudo uma questão de criar consciência e construir relações. Como planeia interagir com os seus clientes? Vou estar ativo nas plataformas de redes sociais, respondendo a comentários e mensagens prontamente. Também pretendo integrar um recurso de chat ao vivo no meu site para fornecer suporte instantâneo e responder a quaisquer perguntas dos clientes. E tu? Como interages com os seus clientes? Acho que o envio de e-mails e newsletters personalizados aos meus clientes ajuda a mantê-los envolvidos. É uma ótima maneira de partilhar atualizações, ofertas exclusivas e conteúdos valiosos. Além disso, mostra que se preocupa com as necessidades deles. Tem algum público-alvo específico em mente? Sim, identifiquei o meu público-alvo com base na sua demografia e interesses. Ao compreender as suas necessidades e preferências, posso adaptar as minhas mensagens de marketing para ressoar com elas de forma eficaz. E tu? Qual é o seu público-alvo? O meu público-alvo é constituído por profissionais da indústria da tecnologia. São indivíduos que procuram soluções inovadoras para aumentar a sua produtividade e eficiência. É importante compreender os seus pontos problemáticos e oferecer soluções. Como planeia medir o seu sucesso na aquisição de clientes? Vou acompanhar as principais métricas, como o tráfego do website, as taxas de conversão e o feedback dos clientes. Ao analisar essas métricas, posso avaliar a eficácia dos meus esforços de marketing e fazer os ajustes necessários para melhorar a aquisição de clientes. E tu? Como mede o sucesso? Além das métricas que mencionou, também monitorizo as taxas de retenção de clientes. É importante não só adquirir novos clientes, mas também retê-los fornecendo excelentes produtos e serviços. Clientes repetidos são um sinal de sucesso. Já pensou em utilizar alguma plataforma de publicidade online? Sim, pretendo alavancar plataformas de publicidade online como o Google Ads e os anúncios nas redes sociais para atingir um público mais vasto. Estas plataformas oferecem opções de segmentação que me permitem focar em dados demográficos e interesses específicos. E tu? Alguma experiência com publicidade online? Usei publicidade online no passado. Pode ser uma maneira econômica de alcançar um grande público e direcionar tráfego para o seu site. É importante criar conteúdo publicitário atraente que chame a atenção e incentive os cliques. Também está a planear estratégias de marketing offline? Sim, também acredito no poder do marketing offline. Planejo participar em eventos locais, distribuir folhetos e colaborar com empresas complementares para expandir o meu alcance. Trata-se de criar múltiplos pontos de contacto para potenciais clientes. Como é que constrói a confiança dos seus clientes? Construir confiança é crucial.
Concentro-me em prestar um serviço excepcional ao cliente, ser transparente nas minhas práticas de negócio e cumprir as minhas promessas. É importante estabelecer uma forte reputação e construir relações de longo prazo com os clientes. Como aborda o feedback dos clientes? O feedback dos clientes é valioso. Incentivo ativamente os clientes a fornecerem feedback e a ouvirem as suas sugestões e preocupações. Ajuda-me a melhorar os meus produtos e serviços e mostra que valorizo as opiniões deles. E tu? Como é que lida com o feedback dos clientes? Tenho um formulário de feedback no meu site, onde os clientes podem partilhar os seus pensamentos e experiências. Certifico-me de reconhecer prontamente as suas opiniões e de tomar as medidas adequadas para responder às suas preocupações. É tudo uma questão de melhoria contínua. Lição 14. Diversão de acompanhamento de fitness. Olá, Ana. Recentemente comecei a usar um rastreador de fitness para acompanhar os meus treinos e passos. Tem sido bastante interessante. Também acompanho os seus treinos? Olá! Sim, também acompanho os meus treinos. É uma ótima maneira de acompanhar o meu progresso e manter-me motivado. Quais são as funcionalidades que considera mais úteis no seu rastreador de fitness? A contagem de passos e a monitorização da frequência cardíaca são as funcionalidades mais úteis para mim. Ajuda-me a acompanhar o meu nível de atividade diária e garante que estou a manter uma frequência cardíaca saudável durante os treinos. E tu? Em que funcionalidades confia? Acho a funcionalidade de monitorização do sono bastante interessante. Fornece informações sobre os meus padrões de sono e ajuda-me a compreender a qualidade do meu sono. É importante descansar o suficiente para o bem-estar geral. Estabelece algum objetivo de fitness para si próprio? Sim, estabeleci metas de fitness para me desafiar. Pode ser um número específico de passos a atingir a cada dia ou uma duração-alvo para os meus treinos. Estabelecer metas mantém-me motivado e focado. E tu? Tem algum objetivo de fitness? Absolutamente. Estabeleço metas relacionadas com o treino de força e flexibilidade. Pretendo aumentar a quantidade de peso que posso levantar ou melhorar a minha flexibilidade em certas poses de yoga. Dá-me algo em que trabalhar. Como se manter motivado para atingir os seus objetivos de fitness? Para me manter motivado, acho útil acompanhar o meu progresso e celebrar pequenas conquistas ao longo do caminho. Dá-me uma sensação de realização e encoraja-me a continuar. Tem alguma estratégia para se manter motivado? Sim, acho motivador variar os meus treinos e experimentar novos exercícios ou aulas de fitness. Mantém as coisas interessantes e evita o tédio. Além disso, gosto de fazer exercício com um amigo ou participar de sessões de fitness em grupo para motivação extra. Já alguma vez participou em algum desafio de fitness? Sim, já participei em desafios de fitness antes. São uma ótima maneira de se esforçar e de se manter responsável. Quer se trate de um desafio de passo ou de um objetivo específico de fitness, acrescenta um nível extra de excitação e motivação. E tu? Já experimentou algum desafio de fitness? Participei num desafio de passos com os meus colegas. Formamos equipas e competimos para ver quem conseguia alcançar o maior número de passos coletivamente. Foi uma forma divertida de encorajar uns aos outros e fomentar uma competição saudável. Usa alguma aplicação de fitness junto com o seu rastreador de fitness? Sim, uso uma aplicação de fitness que sincroniza com o meu rastreador de fitness. Fornece informações adicionais e permite-me acompanhar os meus treinos, definir metas e até mesmo participar de aulas de fitness virtuais. É uma maneira conveniente de ter todos os meus dados de fitness num só lugar.
E tu? Alguma aplicação de fitness favorita? Eu uso uma aplicação de fitness semelhante. Tem uma vasta gama de programas de treino e sessões guiadas que considero úteis. É como ter um personal trainer no bolso. Acham que o uso de um rastreador de fitness impactou positivamente a sua saúde geral? Absolutamente. A utilização de um rastreador de fitness tornou-me mais consciente do meu nível de atividade diária e incentivou-me a ser mais ativo ao longo do dia. É uma ótima ferramenta para manter um estilo de vida saudável. Notou algum benefício para a saúde ao usar um rastreador de fitness? Aula 15. Recomendações de equipamento de campismo. Olá, Ana. Estou a planear uma viagem de campismo e preciso de algumas recomendações para equipamento de campismo. Tem alguma sugestão? Olá! Claro que ficaria feliz em ajudar. Primeiro, vai precisar de uma tenda robusta que seja fácil de montar. Procure um com boa impermeabilização e espaço suficiente para o seu grupo. Com quantas pessoas acampar? Será um pequeno grupo de 4. Portanto, uma tenda que possa acomodar confortavelmente 4 pessoas seria o ideal. Que outro equipamento de campismo essencial recomenda? Sacos de dormir e almofadas de dormir são essenciais para uma boa noite de sono. Procure sacos de dormir adequados à temperatura esperada e escolha almofadas de dormir para maior conforto e isolamento. Fazem uma grande diferença. Algum outro equipamento que procura? Também preciso de um fogão de campismo de confiança para cozinhar refeições. Deve ser portátil, fácil de usar e ter boa eficiência de combustível. Alguma recomendação sobre fogões de campismo? Recomendo procurar fogões de campismo que utilizem combustível propano ou butano. Marcas como Coleman e MSR oferecem opções confiáveis que são adequadas para várias necessidades culinárias. Não se esqueça de embalar utensílios de cozinha e utensílios também. E a iluminação? Bom ponto. Vou precisar de algumas opções de iluminação fiáveis para o parque de campismo. O que é que sugere? Os faróis são ótimos para iluminação com as mãos livres. São práticos e convenientes, especialmente quando precisa de se deslocar à noite. Além disso, trazer uma ou duas lanternas pode fornecer iluminação ambiente para o parque de campismo. Já pensou em cadeiras de acampamento? Cadeiras de acampamento seriam definitivamente uma boa adição para alguns assentos confortáveis. É sempre bom ter um lugar para relaxar à volta da fogueira. Há alguma característica ou marca específica que eu deva procurar? Procure cadeiras de acampamento leves, dobráveis e duráveis. Marcas como Elinox e Rei oferecem cadeiras de campismo de qualidade que são populares entre os campistas. Certifique-se de que também estão confortáveis. Algum outro equipamento de campismo para o qual precise de recomendações? Sim, procure um bom refrigerador para manter as comidas e bebidas frias durante a viagem. Deve ter bom isolamento e ser capaz de suportar condições exteriores. O que sugere? Yeti e Coleman são conhecidos pelos seus refrigeradores de alta qualidade. Procure refrigeradores com isolamento espesso e construção forte. Considere o tamanho que vai precisar com base na duração da sua viagem e na quantidade de alimentos e bebidas que irá armazenar. Há mais alguma coisa sobre a qual necessite de conselhos? Penso que isso abrange o essencial. Obrigado pelas suas recomendações. Sinto-me mais preparado para a minha viagem de acampamento agora. Agradeço a sua ajuda. Aula 16. Frequência de pesca. Olá, Ana. Com que frequência planeia ir pescar? Tenho pensado em assumir isso como um passatempo.
Olá! Isso soa excitante. Costumo tentar ir pescar pelo menos uma vez por mês. É uma ótima maneira de relaxar e desfrutar da natureza. E tu? Com que frequência planeia ir? Estou a pensar em ir pescar uma vez a cada 2 semanas. Quero dedicar tempo suficiente para melhorar as minhas competências e explorar diferentes pontos de pesca. Tem alguma dica para um iniciante como eu? Absolutamente. Em primeiro lugar, certifique-se de ter o equipamento certo, como uma vara de pescar, carretel e equipamento apropriado para o tipo de pesca que vai fazer. Em segundo lugar, aprender algumas técnicas básicas de pesca, como fundição e bobina. Por último, seja paciente e aproveite o processo. Leva tempo para se tornar um pescador habilidoso. Já decidiu o tipo de pesca que pretende experimentar? Obrigado pelas dicas. Estou a planear começar com a pesca de água doce em lagos e rios. Parece uma boa maneira de começar. Tem preferência pela pesca de água doce ou salgada? Tanto a pesca de água doce como a salgada têm o seu próprio charme. No entanto, gosto mais de pescar em água doce porque é mais acessível para mim. Há muitas espécies de água doce para capturar e é um pouco mais tranquilo. Já pensou em obter uma licença de pesca? Sim, sei que é necessária uma licença de pesca na maioria dos sítios. Vou certificar-me de obter a licença necessária antes de começar a pescar. É importante seguir os regulamentos e respeitar o meio ambiente. Alguma sugestão sobre como encontrar bons pontos de pesca? Pesquisar pontos de pesca locais é um bom lugar para começar. Fóruns online, sites de pesca e clubes de pesca locais podem fornecer informações valiosas sobre os locais de pesca populares na sua área. Também pode pedir recomendações a pescadores experientes. Que tipo de peixe espera apanhar? Estou aberto a apanhar espécies diferentes. No entanto, estou particularmente interessado em apanhar robalo e truta. Eles parecem ser desafiadores e emocionantes de se recuperar. Tem algum peixe favorito para pescar? Também gosto de pescar trutas. As suas cores vibrantes e lutas animadas criam uma experiência emocionante. Além disso, acho a pesca de peixe-gato bastante agradável. Podem lutar bem e crescer até tamanhos impressionantes. Já pensou em aderir a um clube ou grupo de pesca? Entrar num clube ou grupo de pesca é algo que tenho pensado. Seria uma ótima maneira de se conectar com outros pescadores, aprender com as suas experiências e possivelmente até participar em competições de pesca. Tem alguma recomendação para encontrar clubes de pesca? Lojas de material local ou lojas de materiais de pesca costumam ter informações sobre clubes de pesca na área. Eles podem fornecer-lhe detalhes sobre a adesão, eventos e até mesmo conectá-lo a outros pescadores. Vale a pena conferi-los. Como costuma preparar-se para uma viagem de pesca? Quando me preparo para uma viagem de pesca, certifico-me de embalar itens essenciais como protetor solar, repelente de insetos, lanches e muita água. Também verifico a previsão do tempo e me vestido adequadamente. É importante estar confortável e protegido durante a pesca. Tem algum ritual ou superstição relacionado com a pesca? Lição 17. Encontro com a vida selvagem. Olá, Ana. Ontem fiz uma caminhada e foi incrível. Vi tantos animais. Parece divertido. Viu algum animal lá? Olá! Isso é fantástico! Ver a vida selvagem durante uma caminhada é sempre uma experiência especial. Sim, avistei um veado e uma família de esquilos durante a minha última caminhada. Foi muito delicioso. Que outros animais encontrou?
Foi realmente emocionante. Vi uma raposa, alguns coelhos e até uma águia careca a planar por cima. A diversidade da vida selvagem era impressionante. Já alguma vez encontrou algum animal raro ou exótico durante as suas caminhadas? Ainda não encontrei nenhum animal raro ou exótico. No entanto, ouvi histórias de pessoas a avistar ursos negros, leões da montanha e até alces em certas áreas. Seria incrível testemunhar criaturas tão majestosas na natureza. Conseguiu tirar alguma foto dos animais? Sim, tive a sorte de tirar algumas fotos. É sempre um desafio chegar perto o suficiente sem perturbar os animais, mas consegui tirar alguns tiros a uma distância segura. É importante respeitar o seu habitat. Já alguma vez teve algum encontro próximo com a vida selvagem? Tive alguns encontros próximos. Uma vez, enquanto fazia caminhadas nas montanhas, um curioso esquilo aproximei-me, esperando um lanche. Foi muito divertido. Outra vez, vi uma cobra deslizar pelo trilho. É importante manter-se cauteloso e dar espaço aos animais. Tem alguma dica para observar a vida selvagem de forma responsável? Absolutamente. Observar a vida selvagem de forma responsável é crucial para o seu bem-estar e a nossa segurança. É melhor manter uma distância segura, usar binóculos ou uma lente zoom para olhar mais de perto e evitar aproximar-se ou alimentar os animais. Respeitar o seu comportamento natural é fundamental. Já alguma vez considerou a fotografia de vida selvagem? A fotografia da vida selvagem é algo em que pensei. É uma forma bonita de captar a essência dos animais nos seus habitats naturais. A paciência e habilidade necessárias para conseguir o tiro perfeito é admirável. Tem alguma recomendação para iniciantes interessados em fotografia de vida selvagem? Para iniciantes em fotografia de vida selvagem, sugiro começar com uma boa lente telefoto. Permite captar fotografias detalhadas à distância. A paciência é fundamental, pois os animais nem sempre são cooperativos. Aprender sobre o comportamento e habitats dos animais também pode ajudá-lo a antecipar os seus movimentos. Alguma vez participou em algum esforço de conservação da vida selvagem? Não participei pessoalmente em nenhum esforço de conservação da vida selvagem, mas admiro muito aqueles que o fazem. Existem várias organizações e iniciativas dedicadas à preservação e proteção dos habitats da vida selvagem. Apoiá-los através de doações ou voluntariado é uma forma significativa de contribuir. Aprendeu algum facto interessante sobre os animais que encontrou? Sim, aprendi alguns factos interessantes. Sabia que as raposas têm uma audição excepcional, o que as ajuda a localizar presas debaixo da neve. E as águias carecas podem atingir velocidades de até 55 milhas por hora enquanto mergulham para apanhar peixes. A natureza está cheia de maravilhas fascinantes. Há algum animal específico que espera ver no futuro? Lição 18. Encontrando o tamanho certo. Olá, Ana. Preciso de uma mochila nova para caminhadas, mas acho que preciso de um tamanho maior. Tem alguma recomendação? Olá! Claro, deixe-me verificar se temos um tamanho maior disponível. É importante ter uma mochila que se adapte às suas necessidades e que possa transportar todos os seus itens essenciais confortavelmente. Qual a capacidade que procura? Acho que preciso de uma mochila com uma capacidade de cerca de 40 a 50 litros. Quero poder transportar equipamento e material suficientes para caminhadas mais longas. Tem alguma dica de como escolher o tamanho certo? Absolutamente. Ao escolher uma mochila, considere o comprimento das suas caminhadas e a quantidade de equipamento que normalmente transporta. Uma capacidade maior é adequada para viagens de vários dias, enquanto uma menor é suficiente para caminhadas de um dia.
Também é importante experimentar diferentes mochilas para garantir um ajuste adequado. Encontrou uma mochila maior? Sim, encontrei uma mochila com 50 litros de capacidade. Parece ser o tamanho certo para as minhas necessidades. Vou experimentar para ter a certeza de que se sente confortável e distribui o peso uniformemente. Alguma vez teve algum problema com o tamanho das mochilas? Tive experiências com mochilas demasiado pequenas ou demasiado grandes. Uma mochila demasiado pequena pode ser desconfortável e restringir a sua capacidade de transportar os artigos necessários. Por outro lado, uma mochila demasiado grande pode parecer volumosa e desequilibrar. É importante encontrar o ajuste certo. Que outras características devo considerar além do tamanho? Para além do tamanho, considere as características da mochila, tais como o número e colocação de bolsos, correias de compressão e sistemas de ventilação. Estes recursos podem melhorar a funcionalidade da mochila e tornar a sua experiência de caminhada mais conveniente. Encontrou uma mochila que satisfaz os seus critérios? Sim, encontrei uma mochila com vários bolsos para organização, alças de compressão para estabilidade de carga e um painel traseiro de malha para ventilação. Parece corresponder aos meus critérios. Vou experimentar e ver como é quando o embalo com o meu equipamento. Tem alguma outra recomendação para seleção de mochilas? Outra recomendação é verificar a durabilidade da mochila e a qualidade dos materiais. Uma mochila robusta feita de materiais duráveis suportará os rigores das caminhadas e durará mais tempo. Vale a pena investir numa mochila de alta qualidade que o servirá bem nas suas aventuras. Há mais alguma coisa que precise para fazer caminhadas? Acho que tenho tudo o que preciso para fazer caminhadas. Tenho a minha nova mochila, botas de caminhada e outros equipamentos essenciais. Estou pronto para percorrer os trilhos. Se tiver alguma dúvida ou precisar de mais assistência, sinta-se à vontade para perguntar. Está animado para experimentar a sua nova mochila? Estou definitivamente animado para experimentar a minha nova mochila. Mal posso esperar para carregá-lo com todo o meu equipamento e partir para uma caminhada desafiante. É importante ter o equipamento certo para. Lição 19. Gastos inteligentes. Olá, Ana. Ultimamente tenho tentado poupar dinheiro e percebi que tenho feito algumas despesas desnecessárias. Tem alguma dica sobre como reduzir? Olá! É uma grande iniciativa. Cortar despesas desnecessárias é uma forma inteligente de poupar dinheiro. Uma dica é acompanhar os seus gastos e identificar áreas onde pode fazer ajustes. Notou alguma despesa específica que possa ser reduzida? Sim, percebi que tenho gasto muito em comer fora. Gosto de experimentar novos restaurantes, mas isso está a ter um preço no meu orçamento. Acho que preciso de começar a cozinhar mais em casa. Tem alguma sugestão de refeições caseiras acessíveis e deliciosas? Cozinhar em casa é uma excelente forma de poupar dinheiro. Os hóspedes podem tentar preparar refeições simples com ingredientes frescos. Existem muitas receitas económicas disponíveis online que são nutritivas e deliciosas. É uma ótima oportunidade para desenvolver as suas habilidades culinárias também. Já considerou outras áreas onde pode reduzir? Outra área que identifiquei são as compras impulsivas. Às vezes compro coisas por capricho sem precisar realmente delas. Acho que devia estar mais atento às minhas compras e comprar apenas o que realmente preciso. Alguma vez lutou com compras impulsivas? Posso relacionar-me. A compra impulsiva pode ser tentadora, especialmente com as compras online sendo tão convenientes. Uma estratégia para ultrapassar isto é criar uma lista de compras e cumpri-la. Tire algum tempo antes de fazer uma compra para avaliar se é uma necessidade ou algo que pode prescindir.
Já experimentou alguma técnica para travar a compra impulsiva? Sim, comecei a implementar uma técnica chamada regra das 24 horas. Sempre que sinto vontade de comprar algo impulsivamente, espero 24 horas. Se ainda assim o quiser depois dessa altura, reconsidero a compra. Ajuda-me a diferenciar entre desejos impulsivos e necessidades genuínas. Existem outras dicas que possa partilhar para gastos inteligentes? Outra dica é rever as suas subscrições e associações. Por vezes esquecemos-nos das despesas recorrentes que já não usamos ou precisamos. Dê uma olhada nas suas subscrições e cancele-as que forem desnecessárias. É uma forma simples de libertar algum dinheiro extra. Revisou as suas subscrições recentemente? Isso é uma ótima sugestão. Não reviso as minhas subscrições há algum tempo, mas vou definitivamente experimentar. É fácil acumular subscrições ao longo do tempo e esquecê-las. Tenho a certeza de que há algumas que posso largar e poupar algum dinheiro. Obrigado pelo lembrete. Tem outras ideias para poupar dinheiro? Mais uma ideia é explorar opções de entretenimento gratuitas ou de baixo custo. Em vez de gastar dinheiro em saídas caras, procure eventos locais, parques ou atividades comunitárias que ofereçam entretenimento gratuito ou acessível. É uma ótima maneira de se divertir sem quebrar muito. Descobriu alguma atividade gratuita agradável na sua área? Não explorei muitas atividades gratuitas, mas vou definitivamente começar a procurá-las. É uma ótima maneira de aproveitar o tempo de lazer sem gastar muito. Agradeço todas as dicas para poupar dinheiro que partilhou. Estou entusiasmado em implementá-los e ver o impacto positivo nas minhas finanças.